A paz do Senhor, graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs. Eu quero, antes de mais nada, agradecer o prazer e a alegria de estar com vocês aqui em Belém e na Assembleia de Deus, a Igreja Mãe. Que alegria no meu coração, e por isso eu quero agradecer de uma maneira especial ao pastor Wellington por me proporcionar essa oportunidade, agradecer as palavras tão gentis do pastor Felipe, de todos vocês. E eu gostaria de começar só dando um pequeno testemunho. Não é esse o meu papel aqui, eu fui convidado a fazer uma palestra, mas eu tive um relacionamento por longo tempo com o pastor Samuel Câmara, na Sociedade Bíblica do Brasil. E quando eu vim agora, pouco do aeroporto, o pastor Wellington me falou que ele testou positivo para o Covid, e nós vamos orar por ele. Mas eu estava me lembrando, e agora há pouco a gente cantou uma música, A Graça Maravilhosa, a Graça do Senhor. Eu só quero compartilhar rapidamente com você uma coisa que me veio ao coração agora, e eu quero deixar essa mensagem para vocês com os pais, esse carinho que a gente tem que ter. No final da minha vida, o meu pai, ele teve um final muito difícil, ele tinha um problema do coração, e a gente sempre tentava tratar aquilo. Mas um dia, eu moro em São José do Rio Preto, saindo de madrugada da fazenda, minha mãe me liga e fala: olha, o seu pai, ele foi internado às pressas, ele está com uma arritmia no coração, e os médicos da minha cidade, São José do Rio Preto, eles não estão conseguindo controlar o coração do seu pai. E eu, quando fui ministro da Agricultura, eu tinha um colega que foi ministro da Saúde, que era o Dr. Adib Jatene, na minha opinião, o maior cardiologista que esse país já teve. E minha mãe falou assim: olha, tenta falar com o doutor Adib Jatene para que possa tentar ver o que ele pode fazer. E eu tentei ligar, não consegui, isso já faz muito tempo. Liguei para minha esposa e falei: Ângela, tenta localizar o doutor Adib Jatene e conta o que está se passando para ver o que a gente faz com o meu pai. E continuei a viagem, fui até Rio Preto para tentar encontrar o meu pai. Passou uma hora mais ou menos, eu liguei para minha esposa: Ângela, você conseguiu falar com o doutor Jatene, que meu pai está lá? Minha mãe me ligou novamente, ele está na UTI, a situação é muito grave. E ela me virou e falou o seguinte: olha, eu consegui falar com a secretária do doutor Jatene, e ela disse que o doutor Jatene era um médico muito famoso, ele tinha muitas patentes, e ela falou: olha, ele está num congresso mundial de cardiologia, e ele está recebendo uma homenagem em Moscou, na Rússia. Então ele está incomunicável, e a gente não teve acesso. E recebi aquela notícia e falei: Ângela, vamos orar. E minha esposa do outro lado do telefone, ela estava na casa do meu sogro. Fizemos uma oração, entregamos na mão de Deus, nessa graça maravilhosa dele. E é tão interessante que a fazenda do meu sogro é uma fazenda avarandada. Ela estava na sala e tinha uma varanda, ela está próxima assim a uma estrada, a uns 3, 4 quilômetros. Desliguei o telefone, a minha esposa desligou o telefone, ela acabou de desligar o telefone. Veio um carro, ela está no interior de São Paulo, no estado de São Paulo. Aí para um carro, uma caminhonete, desce alguém, começa a bater palma, e ela vai saindo, e aquela pessoa se levanta, ela fala assim, ele começa a bater palma, ela vai se aproximando, ela fala: mas o senhor não é o doutor Jatene? Fala: eu sou sim, olha, a senhora podia me auxiliar, eu me perdi aqui nessa estrada, e eu estou procurando um telefone, será que a senhora poderia me emprestar um telefone para ligar? Ela fala assim: doutor Jatene, eu sou esposa do Cabreira, nós estamos desesperadamente tentar encontrar o senhor. Ele vira e fala assim: acho que foi Deus que me mandou aqui. Foi tão interessante que naquele dia o doutor Jatene, ele antecipou a viagem da Rússia, não comunicou ninguém, e foi lá para o interior, que ele estava querendo comprar uma fazenda, se perdeu naquele local e foi cair na fazenda do meu sogro, onde a minha esposa estava tentando localizar ele. É a graça maravilhosa de Deus que consegue fazer algo como isso. Só queria compartilhar com vocês que eu agora me lembrei do meu pai, quando eu vi aqui o pastor Samuel Câmara. Vamos lá, vamos começar com o primeiro slide. Eu vou ser rápido, eu não tenho muito tempo. Muita alegria de estar aqui no Marketplace, porque nós vamos tratar de alguma coisa que é sobre a fé, o trabalho, sobre os negócios, o seu emprego, o seu empreendimento. A gente viu aqui um testemunho maravilhoso. E uma das coisas que a igreja erra e muito, e os membros da igreja, a gente como cristão ou como não cristão,
é interpretar que algumas coisas pertencem a Deus e algumas outras coisas não pertencem a Deus. E uma das coisas é isso, eu tenho que entender que todas as coisas pertencem a Deus. A política, a cultura e a economia, o empreendimento, os meus negócios, eles também pertencem a Deus. Eu não posso esquecer dessa visão. Isso tem que ser uma rotina na minha vida, no meu emprego, no meu trabalho, na minha empresa, em tudo aquilo que eu faço. É dentro desse escopo que a gente vai trabalhar um pouco nessa noite. Em termos de política, por exemplo, talvez não tenha ninguém que tenha tido essa visão, como essa primeira-ministra lá da Inglaterra, Margaret Thatcher, e ela dizia o seguinte, ela tinha uma visão dessa parte da economia, e ela dizia o seguinte, que a economia é o método, o objetivo é alterar a alma. Quer dizer, a gente acha que não, olha, a coisa de economia, negócio, isso não devo tratar na igreja, por isso eu tenho uma alegria imensa de saber que a Assembleia de Deus aqui está tratando disso através do marketplace, ouvindo empresários, ouvindo gente que está na economia, para que se possa tratar sobre isso. Por quê? Porque o problema crucial nisso tudo é, se eu sei que eu tenho alguma maneira econômica, se eu conheço algum sistema que é mais eficaz para tratar dos problemas sociais, e eu conheço isso, que reduz esse sofrimento e que posso fazer o florescimento, e eu não pratico isso, eu não propago isso, eu não estou sendo correto moralmente. Então há uma moralidade atrás disso, porque tudo nas nossas vidas está atrelado à economia. A mensalidade dos alunos, dos meus filhos que eu vou pagar amanhã da escola, o médico, o combustível, a comida, tudo isso é economia. Economia não é o economista falando, não é só a inflação, a economia é o meu dia a dia, as coisas que eu compro, o salário que eu recebo. Então eu não posso deixar de entender a economia. E outra mais, não há liberdade religiosa sem liberdade econômica. Se as pessoas não são autossuficientes, elas não têm o seu salário, elas não têm a sua fonte de sustento, porque se elas dependerem apenas do Estado, que liberdade religiosa, liberdade de impressão, liberdade de imprensa eu vou ter? Então a visão econômica de alguém, sem dúvida alguma, indica a cosmovisão que você tem do mundo. E se eu, como cristão, eu não tiver uma cosmovisão completa e incluir nela também a economia, eu estou com alguma miopia, eu estou precisando de um óculos, eu preciso ajustar a minha visão. É sobre isso que a gente vai falar. E aí o começo, eu tenho que entender o país que eu vivo. Por que a gente tem tanto problema? Por que a gente tem tanta dificuldade? Alguns avanços já foram feitos, mas isso daí é mais ou menos um resultado daquilo que você poderia ter uma noção do que é o nosso país. Eu não quero desanimar ninguém aqui, mas ninguém pode se omitir em relação às dificuldades. A gente comentava agora há pouco, o senador Zequinha, aqui, que o Zeca Marinho, eu tinha um prazer muito grande de encontrá-lo aqui, mas as dificuldades que a gente tem, as dificuldades como carga tributária, gasto do governo, sustentabilidade fiscal, liberdade para empreender, as dificuldades, a burocracia de se conseguir uma licença, liberdade para trabalhar, isso aí são vários rankings. Olha como o Brasil ele é posicionado. Então, se eu não tiver uma cosmovisão de poder mudar essas coisas, eu não vou avançar, eu preciso ter essa visão. E é o Estado que vai resolver isso? Não é. Por quê? Porque acabou o dinheiro, não só aqui, como em qualquer país do mundo. Imagine isso, hoje qualquer bebê, quando ele acaba de nascer, ele vai saber que ele tem uma dívida pública de 25 mil reais, é isso que nós estamos devendo lá. Espera aí, mas como é que o Estado vai resolver? Ele não tem mais dinheiro, acabou. O Brasil vai ter que mudar quando nós, como brasileiros, mudarmos, e essa é a cosmovisão cristã que eu tenho que ter. Porque o que nós estamos fazendo hoje é tirar Deus do lugar dele e tentar colocar um Estado lá. O Estado é o caminho, a verdade e a vida, o Estado é meu pastor, porque o Estado tem que me dar saúde, o Estado tem que me dar educação, o Estado tem que me dar emprego. Não é assim. Então onde está a nossa responsabilidade em poder entender essas coisas? E é tão interessante quando a gente não tem essa visão do que é o trabalho. Isso é um dado, entre os 25 aos 65 anos, é até engraçado. Por que a gente coloca tão pequenininho aqui o domingo? Né? Por quê? Porque os outros dias da semana, alguém que frequenta uma igreja, aqui por exemplo na Assembleia de Deus, dos 25 aos 65 anos, em média ele vai passar 3 mil anos na igreja e 3 mil horas na igreja e 80 mil horas no trabalho. Então, se eu não tenho essa cosmovisão da economia, do trabalho, que testemunho que eu vou dar na minha vida? Testemunho no banco da igreja? Eu só passo 3 mil horas esse tempo todo da minha vida, 80 mil horas eu vou estar lá. Eu não sei se você sabe, a palavra trabalho, avodá do hebraico, é a mesma para adoração.
Ou seja, o trabalho é um lugar onde eu tenho que também adorar, é onde eu também tenho que testemunhar daquilo que eu acredito, eu também tenho que propagar as boas novas. Afinal de contas, é onde eu vou passar grande parte desse tempo. E eu tenho que estar pronto para anunciar o Evangelho, sempre. De vez em quando eu estou em algum encontro de empresários, né, algum deles vem me procura e fala: puxa vida, você sabe que às vezes, olha, eu daria tudo para deixar minha empresa, deixar os meus negócios e entrar no ministério e dedicar minha vida, o meu tempo integral a Cristo. E eu sempre respondo: mas por que você já não faz isso? Na sua empresa, no seu negócio. É assim que a gente tem que ser, aonde eu estiver, eu tenho que estar pronto para anunciar o Evangelho. O Charles Spurgeon, ele dizia o seguinte: se você não tem nenhum desejo de levar os outros para o céu, no seu trabalho, na sua escola, na sua empresa, é porque você não está indo para lá. Porque esse aqui é o trabalho do verdadeiro cristão, é essa visão que eu tenho que ter realmente das coisas e como é que eu estou encarando isso. E não só isso, a Bíblia é tão interessante que diversas vezes, eu posso citar aqui diversos exemplos, eu não tenho tempo. Todos os discípulos, né, eles tinham uma profissão, ninguém era desocupado, ninguém estava ali passeando, não, eles tinham uma profissão. A Bíblia chega até a perguntar: que ocupação é a tua? O que é que você faz? Qual que é o teu trabalho? A palavra trabalho, ela aparece mais de 800 vezes na Bíblia. Se você somar louvor e adoração, é menor do que as vezes que aparece como trabalho. Então a Bíblia quer dizer alguma coisa para trabalho para a gente. E olha que coisa interessante, nós estamos aqui numa reunião, 99% de uma maneira geral dos cristãos, eles não são pastores, muito mais do que isso. E esses 99%, nós não podemos ficar fora da grande comissão. O ide, pregai, anunciai as boas novas, isso não é para pastores apenas. Isso não é apenas para os missionários, isso é para todos nós. E 99% de nós, empresários, funcionários, trabalhadores, nós não somos pastores, nós não estamos no ministério integral. Então também a minha ocupação, eu não sei qual é, eu sou um dentista, eu sou um veterinário, eu sou um agricultor, eu estou no Senado, eu estou como deputado, não importa, mas eu tenho que saber que eu estou dentro da comissão. Eu vou ter que anunciar também as boas novas, é isso que eu quero falar. E talvez uma das poucas pessoas lá atrás que tenha entendido isso foi Billy Graham. E lá atrás ele dizia: eu acredito que uma das próximas grandes cartadas de Deus será através dos cristãos no local de trabalho. Não importa onde seja, é lá que eu vou dar o meu testemunho, é lá que eu vou falar, é lá que sem proselitismo, sem nada, mas é lá no local de trabalho. E você pode reparar, a maioria dos visitantes daqui, em algum canto aí fora, nas ruas, nos mercados, fora do templo, alguém os convidou, alguém fez algum testemunho, alguém fez alguma coisa lá fora para que eles viessem aqui. A maioria das parábolas, a maioria dos eventos, dos milagres do Senhor Jesus, eles não aconteceram no ambiente religioso, não aconteceram numa sinagoga, aconteceram no mercado, aconteceram fora, nas ruas e assim por diante. Então essa talvez seja das grandes cartadas que a gente vai ter que fazer, e infelizmente esse é o tipo de visão que às vezes a gente acaba não tendo. Olha que coisa interessante, esse é um trabalho feito lá nos Estados Unidos, de 460 mil igrejas, 62% delas tinham alguma preocupação social, que é ótimo, entregar comida, fazer alguma coisa, mas dessas apenas 2% incentivavam o trabalho como meio mais permanente, efetivo e digno de aliviar a pobreza. Veja bem, imagine que aqui a Assembleia de Deus, o pastor Samuel, Felipe, o pastor Wellington vão fazer aí uma grande campanha, nós vamos fazer um sopão e vamos distribuir sopão para toda pessoa, para qualquer população de rua, e fazem essa campanha, é ótimo isso. Vão lá, vão encontrar alguém, vão levar um prato de sopa e assim por diante. Geralmente, é um economista que se chamava Frederic Bastiat, e ele dizia que o grande problema da economia é o seguinte: é aquilo que se vê e aquilo que não se vê. O que eu vejo? Eu vejo alguém lá entregando um prato de sopa, fazendo uma ação de caridade, isso é ótimo. Agora, o que eu não vejo e o que eu não me preocupo? Como é que foi feita aquela sopa? Aquela sopa foi feita porque alguém teve que fazer aquela sopa, alguém teve que plantar o arroz, alguém teve que criar aquele frango, assim. Então é essa visão que eu tenho que ter da obra. O que os necessitados, o que os mais carentes desse país eles precisam? Eles precisam basicamente, além do conforto espiritual, eles precisam de algum bem material. Aqueles que não têm roupa precisam de uma roupa.
Aqueles que têm fome precisam de um prato de comida. Aqueles que estão doentes vão precisar de algum medicamento. Alguém tem que estar na atividade econômica, alguém tem que estar na economia para poder gerar aquilo. Então é essa visão que eu tenho que ter, porque você pensa assim, não é importante eu falar, que às vezes tem muitos pastores, não, mas eu não gosto de falar de economia, eu não quero tratar disso. Se você não quer tratar disso, vamos inverter a coisa. Imagine o impacto que não seria o desemprego na sua igreja. Se você não quer tratar da geração de empregos, de trabalho dignos, pense o contrário. Então essa é uma maneira que você tem que encarar, que você tem que realmente ir adiante. E a Bíblia é muito rica nesse tipo de coisa. Se você pegar lá Jó capítulo 28, inclusive o subtítulo da Bíblia diz: o homem apropria-se das riquezas da terra. É o mandato cultural que a gente recebe lá em Gênesis, e ele diz, que o homem vem e ele tira, ele extrai da Bíblia, da terra, da criação, as coisas que vão, que é a vacina do Covid, uma cura para o câncer, está aí, as coisas estão aí fora dessa maravilha, através da criatividade, da liberdade, eu vou extraindo essa riqueza. Se você pegar um celular, todo mundo tem um celular aqui, qual que é a diferença do dia de hoje, 2022, de 30 anos, lá atrás? A diferença é que lá o homem não tinha o conhecimento, a informação, porque esses materiais, o lítio que faz a bateria do celular, ele estava lá na natureza. Agora o que o homem fez? Ele usou a capacidade, porque nós temos um Deus Criador, e nós somos criados à sua imagem e semelhança, então eu sou um criador, eu exerço esse mandato cultural, eu vou descobrindo essas coisas, vou criando um celular, eu vou criando coisas que vão fazendo o florescimento humano, que vão melhorando a qualidade de vida, que vão minimizando a pobreza e assim por diante. Esse é o mandato cultural, é dessa maneira que eu tenho que avançar, é dessa maneira que eu tenho que ir adiante. Por isso que Martinho Lutero, reformador, lá no Catecismo Maior, quando ele fala da oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aí ele vira e fala o seguinte: olha, quando você ora pelo pão diário, você está orando por todas as coisas que contribuem para que você tenha e desfrute o seu pão diário. Você tem que abrir e expandir seu pensamento de modo que ele vá além do saco de farinha e do forno e chegue às plantações, às lavouras, ao país inteiro que produz, processa e traz para mim e para você esse pão diário, esse alimento. Então essa é a cosmovisão que eu tenho que ter. Eu tenho que não é Pai Nosso, pão nosso de cada dia, não, pão nosso, mas olha, eu quero orar pelos agricultores, ou pelos médicos que curam, eu quero orar pela costureira que faz a minha roupa, pelo professor que educa os meus filhos. Então é essa cosmovisão da economia que eu tenho que ter e que eu tenho que avançar. Agora, o que eu não posso, imagine como é que deve estar a Assembleia de Deus hoje, por exemplo, na Venezuela. Eu não me preocupo com questão política, eu não me preocupo com a questão de economia, deixa isso para lá, eu tenho que me preocupar. Por quê? Porque lá aconteceu exatamente isso. Tiraram esse mandato cultural, acreditaram no Estado. A Venezuela ela tem 117 vice-ministérios. Um deles, por isso que eu coloquei aqui, não sei se você está vendo ali em cima, do lado esquerdo, do lado direito ali, vice-ministério para a suprema felicidade do povo. Como é que um órgão público pode ser responsável pela felicidade do povo? Eu tirei Deus e coloquei o Estado. O Estado vai ser responsável pela minha felicidade. Por quê? É isso, acreditou, ele não teve essa cosmovisão que a gente está comentando aqui. Então eu tenho que me preocupar, porque a Venezuela é um grande exemplo daquilo que pode realmente acontecer aqui. E é tão interessante que isso, preste atenção que eu vou falar para vocês. O governo grande, inchado, que interfere na educação dos nossos filhos, quer interferir no casamento, quer interferir na economia, esse governo grande, ele mata a religião. Isso é um estudo acadêmico, não é gente de igreja que fez isso não, isso são academias, são pesquisadores, eles chegaram à seguinte conclusão: quanto maior o governo, menor a religiosidade. Às vezes a gente não consegue entender o que está se passando na Europa. Muito simples, olha só o que é a Europa. A Europa ela tem 7% da população mundial, ela tem 23% do PIB de produção, mas ela tem quase 60% dos gastos com políticas de bem-estar social, quer dizer, aquele Estado gigantesco. Ou seja, é um cristianismo frio, é um país que se afastou das suas heranças cristãs. Preste atenção nesse pequeno vídeo que eu vou passar aqui agora para você. Se você puder pôr o som, tá?
todo mundo inclui a Europa, inclui a terra-mãe da Assembleia de Deus, inclui a Suécia, uma igreja fria. Por quê? Porque se afastou, essa cosmovisão que perdeu a iniciativa privada, que perdeu a iniciativa individual. Então esses são os nossos grandes desafios. O Brasil ele vai ser chamado a voltar, a recristianizar aqueles países que aqui trouxeram seus primeiros missionários, porque eles estão se perdendo, infelizmente. Olha só que coisa interessante esses dados, são uma estimativa nos 40 maiores países cristãos do mundo. Em média, 97% dos cristãos nunca levaram ninguém a Cristo. Por isso, mais de 70 mil pessoas, isso aí foi antes da pandemia, eu não coloquei para não afetar, eles morrem todos os dias, sem serem alcançadas, sem receberem as boas novas. Isso significa que em 2019 foram 26 milhões de pessoas que morreram, que faleceram, que partiram sem ouvir de Cristo. Aonde está o meu testemunho? Eu tenho que testemunhar em todos os lugares, eu tenho que mudar esse cenário, eu tenho que avançar, e eu tenho que ter essa cosmovisão. Isso aqui um dos primeiros Luz da Amazônia, né, que é ancorado aqui da Sociedade Bíblica aqui em Belém. Eu preciso ter essa cosmovisão, eu preciso ter essa visão de empresário, eu preciso ganhar para que eu possa investir no reino, em vários, eu tenho que investir na minha igreja, nos movimentos missionários, na caridade que a minha igreja faz, nas obras sociais, eu tenho que investir numa sociedade bíblica, na impressão. Da onde vem a impressão de Bíblia? Vem de doações. Poucas pessoas às vezes falam assim, por que os Estados Unidos é tão rico? Negócio de cultura. Não, poucos países, se não um dos únicos que tiveram essa visão, essa cosmovisão cristã, do trabalho, da fé e do trabalho, foram os norte-americanos. Embora eles estejam perdendo isso, mas para você ter uma ideia hoje, praticamente metade das Bíblias que a Sociedade Bíblica imprime aqui no Brasil vem de dinheiro de contribuição norte-americano. Eu sou Gideão, daqueles que colocam aqueles Novos Testamentos em hotéis. 62% do nosso orçamento vem de doações de empresários, de gente que tem essa cosmovisão lá nos Estados Unidos. Então é essa visão que eu tenho que ter, como é que eu posso ajudar, como é que eu posso contribuir na minha igreja. Agora, se eu não tenho, eu não fico preocupado com a economia do meu país, isso é uma coisa só interessante. Isso aqui é o último iPhone que saiu, só para você ter uma ideia, como é que a gente tem que mudar as coisas aqui no Brasil. Um iPhone Max aqui no Brasil, isso aí faz mais ou menos um mês. Olha o preço que ele estava custando lá nos Estados Unidos, em torno de R$5.900. Aqui, se você fizesse um pacote de 7 dias, porque aqui no Brasil ele estava custando R$10.500, lá custa R$5.000. Um pacote para você ir para Miami, ficar 7 dias, custa R$3.000, R$9.000, ou seja, é mais barato você ir lá, passar 7 dias em Miami com a sua esposa, no hotel pago, passagem aérea pago, comprar o seu iPhone e voltar para cá. Por quê? Porque a tributação, alguma coisa. Um iPhone não é importante. Claro que é. Hoje o celular é importante, significa mobilidade. Eu peguei um aparelho aí para você ter uma ideia dos números. Nós estamos aqui no Haiti, estamos aqui com o missionário Urias, Assembleia de Deus. Temos aqui vir a Igreja Assembleia de Deus. São vários irmãos que tem aqui. E nós estamos aqui para poder ajudá-los, orar por eles, protegê-los, para que Deus possa estar guardando a todos eles, que a gente possa estar construindo uma casa do pastor Vilo. Deus possa estar abençoando o Haiti, Deus possa estar abençoando aqui o missionário Urias. Obrigado, amém. Bem-vindo ao Haiti, irmão Antônio, a sua família, bem-vindo a todos. E obrigado por vir aqui, visitar a obra, conhecer a obra e conhecer o caminho do missionário. Amém. Aqui é o nosso caminho da roça, O caminho do missionário, onde é que ele vai para pregar, É aqui que a gente vem pregar o evangelho e ganhar almas para Jesus. Glória a Deus. Amém. Haiti, país mais pobre das Américas. Missionário de vocês, da Assembleia de Deus, o missionário Urias. Quem que vai ajudar ele? A pegar aquela motinha todo dia para ir lá pregar, uma pobreza. Eu fiquei tão tocado por aquilo, porque a gente foi lá para ajudar para construir uma igreja. Eu falei, não, antes de construir a igreja, tem que construir uma casa para o pastor. Porque onde ele morava era um negócio tão pequenininho, mas tão negócio assim, morava ele, a esposa, 5 filhos, o sogro e a sogra e mais um parente. Não dava nem para cozinhar dentro da casa, eles tinham que sair para fora. Então, se eu não tiver eu como empresário aqui para ajudar os missionários da minha igreja, da Assembleia de Deus, está lá no Haiti, sofrendo, não tem recurso, mas está lá, está de joelho, está orando, está cumprindo a grande comissão, mas eu tenho que estar presente. Eu não me preocupo com isso. Vou contar só um negócio para vocês rapidinho, para você ter uma ideia. O que é eu não me preocupar com essas coisas?
porque toda vez que eu acho que a economia não pertence à igreja, que a cultura não pertence à igreja, eu estou entregando isso de mão beijada para o inimigo. Aí eu entrego a economia para ele. Não, para mim hoje, por exemplo, a Bíblia é o melhor livro de economia. A Bíblia não é um tratado de economia, mas é nela que eu encontro o corrimão, é nela que eu encontro a bússola para a cultura, para a política, para a economia, para o casamento, para a educação dos meus filhos. É assim que eu tenho que ter essa visão. Eu tive uma viagem, eu fiz questão de levar minha família e os meus filhos, nós fomos para a Coreia do Norte, fazer uma viagem humanitária, levar comida, porque lá se passa fome. Eu não vou falar sobre isso, mas eu só quero comentar duas coisas rápidas para vocês verem esses vídeos, porque eu tenho 3 filhas e um filho. Esse é o programa que qualquer garoto, por exemplo, aqui em Belém, no sábado, o programa que eles fazem lá em Pyongyang, que é a capital da Coreia do Norte, eles chegam, eles se arrumam, todos bonitos, e eles vão naquelas praças, e ali na praça um membro do Partido Comunista junta eles e... você com você, eles montam os pares e aí eles ficam dançando. Não é dançando, eles ficam até marchando e cantando músicas, exaltando o grande líder. Tanto é que lá eles trocaram o Natal, e o Natal hoje é o dia da avó do grande líder, para romper qualquer raiz com o cristianismo. Olha só o que é o programa de um jovem hoje na Coreia do Norte. Coreia do Norte, número 1 em perseguição aos cristãos. O que eu quero mostrar para você? Imagine que nessa sala aqui, todo mundo fosse coreano, e de repente, por algum problema, se passa uma linha, isso aqui vai ser a Coreia do Norte, e aqui vai ser a Coreia do Sul. Coreia do Norte é isso que vocês viram aqui agora. E às vezes o que aconteceu? Nessa divisão, pais ficaram desse lado, filhos ficaram desse lado, avós às vezes ficaram separados. Agora eu vou mostrar um vídeo para você ver a diferença, como eu tenho que estar preocupado com essas coisas. Essa é a igreja Sarang, já na Coreia do Sul. Dá uma olhada o que é essa igreja lá, a Sarang. Ela tem 9 cultos por domingo, cada culto 15 mil pessoas. Coreia do Sul. Nesse dia eles estavam liberando 100 jovens missionários, esses que estão ajoelhados aí na frente. O que eu quero dizer com isso? Mesmo povo, mesma língua, mesma cultura. Número 1 na perseguição do mundo, a posse de uma Bíblia significa a morte. No outro, esse tipo de igreja, esse tipo de fervor, eu fiquei envergonhado o tanto que eu oro quando eu vejo o que acontece hoje nas igrejas coreanas, na Assembleia de Deus, na Presbiteriana, na Metodista. É impressionante o comprometimento com a oração que os sul-coreanos têm. Mas o que eu quero mostrar para vocês, a diferença quando eu não me envolvo, quando eu entrego isso. Não, isso não tem problema, eu não tenho que me preocupar com essas coisas. Então é isso que a gente tem que ficar atento e não deixar que essas coisas aconteçam. Porque não adianta eu querer falar e levar a boa nova, que é importante, eu pregar o evangelho. Olha o que é a questão do consumo. Isso é o consumo de proteínas por pessoa. Aquele risco amarelo é a Coreia do Sul. Aquele traço azul é a Coreia do Norte. Você imagina o nível. Hoje a estatura média de um norte-coreano é 11 centímetros mais baixa do que um sul-coreano, pela desnutrição que eles enfrentam. Nós vamos levar lá comida para 20 mil crianças órfãos, que talvez tenham sido mortas pelo governo, porque passam literalmente fome. Então, é quando eu não me preocupo, quando eu não tenho essa cosmovisão, que eu acho que as coisas não são importantes, deixa para lá, não tem, então eu tenho que ficar atento. Eu estou falando que a igreja tem que ficar. Olha o grande desafio que a gente tem, preste atenção nisso.
significa? Que essa visão que lá atrás o hemisfério norte teve, que era o maior número em percentual de cristãos, mudou. Hoje o maior número de cristãos está no sul, está aqui em países como o Brasil. Nós vamos ter que retribuir isso, nós vamos ter que voltar e ir adiante em relação a essas coisas. Vocês são crianças, por exemplo, no Chad, um dos países mais pobres do mundo. Hoje a perspectiva de vida de uma criança no Chad é uma coisa assim gigantesca. O que a Bíblia me fala a esse respeito? Olha só. Quem roubava, que não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente e o quê? Poder ajudar os pobres. Então a gente fala muito em ação social, o que o governo, e o que eu estou fazendo para poder minimizar isso? E não só isso, agora quanto aos nossos, que aprendam também a exercer ocupações honestas para suprir o quê? As suas necessidades. Então esse é o meu papel, o que eu tenho feito? É a grande pergunta que o Martin Luther King, um pastor batista, falava e dizia o seguinte: o que eu tenho feito pelo próximo? Qual é a contribuição que eu estou dando? Qual é a cosmovisão que eu estou podendo fazer realmente dessas coisas? Levar as boas novas e mais o quê? E é tão interessante isso, como a gente esquece às vezes a contribuição, porque a gente pensa que as coisas são feitas apenas pelo Estado, pelo governo. Eu fico esperando o governo resolver a coisa, eu fico esperando Brasília fazer alguma coisa. Ninguém conhece essa pessoa aí. Ninguém conhece, duvido que alguém aqui na sala conhece. Mas eu vou te dizer uma coisa: pessoas como ele deveriam ter nome como praças, deveriam ter nome como monumentos. Esse senhor aí é um cristão, o nome dele se chama Enio Pipino. Vocês nunca ouviram falar dele, mas só para vocês terem uma ideia. Por que eu estou dizendo isso? Olha que coisa interessante isso. Ele fundou 4 cidades no Mato Grosso. Ele fundou Vera, Sinop, Santa Carmen e Cláudia. Sinop hoje é uma cidade incrível, mais de 200 mil habitantes, fundado por um cristão que foi para lá, não foi fundado pelo Estado, foi lá e fundou. E não só isso, quando ele fundou essas 4 cidades lá, ele já tinha fundado 11 cidades no Paraná. O seu Enio Pipino fundou 15 cidades. Então veja uma ideia do empreendedor. E olha que coisa interessante, está lá em Sinop, que eu digo, Deus ouviu as nossas preces, Ele criou para nós o entusiasmo de continuarmos na luta, abrindo estrada, fazendo ponte, não tinha nada disso, até que se concretizasse aqui aquilo que imaginávamos há 10 anos atrás. Aí chegaram as igrejas, primeira coisa que ele fazia, fundava também uma igreja, cosmovisão do mundo cristão, de levar as boas novas. Então eu tenho que parar de achar que as coisas vão ser Brasília, que vão resolver como as outras coisas estão feitas sobre isso. Só para você ter uma ideia, preste atenção nisso, o que é o mercado, o que é a economia? Essa é uma palestina, ela está dando uma entrevista. Eu tenho o seu nome e eu trabalho nessa empresa aí. E eu gosto muito de trabalhar aqui. Agora essa é uma israelense. Eu sou Natasha, sou de Beersheba e eu trabalho nessa empresa chamada SodaStream. E ela fala o tipo de serviço que ela tem. Essa é outra israelense. E aquela uma beduína de Hahat, que é amiga dela, que trabalha junto com ela. Árabes e muçulmanos trabalhando junto. E judeus e muçulmanos trabalhando junto. Eu sou Yaakov de Beersheba. Eu trabalho aqui na SodaStream. E esse é Mahmoud, um palestino que trabalha comigo. Yalla, action! Hi, my name is Mahmoud. I'm a Palestinian from Shofat Camp. This is my friend Yaakov. Às vezes eu tenho medo dessa palavra mercado. Acho que mercado é uma coisa ruim, mercado é só coisa. Não, mercado é isso, mercado é aquilo que eu faço quando eu vou no supermercado, que eu vou numa feira, que eu compro, que eu troco. Isso é economia.
E nesse mercado a gente quer o quê? A gente quer negociar, quer prosperar, quer que as coisas aconteçam, quer que as coisas avancem. É isso que a gente tem. Eu vou contar uma coisa interessante para vocês, que a gente, não gosto de associar não, economia, mercado, isso não é comigo. Pois eu vou te falar uma coisa para você. Foi o comércio, foi o mercado que possibilitou a entrada dos protestantes no Brasil. Em 1810 saiu uma cópia de um tratado assinado entre a Inglaterra e Portugal. O Brasil era uma colônia ainda de Portugal, e nesse tratado, que é chamado, olha lá em cima, Tratado de Comércio e Navegação. Olha que coisa interessante, até então os protestantes, nós não tínhamos entrado no Brasil, porque não era permitido a entrada deles aqui no Brasil. E nesse tratado, no artigo 12, diz o seguinte: o príncipe regente de Portugal declara e se obriga a que os vassalos de sua majestade, que era o tratado com a Inglaterra, não serão perturbados, inquietados, perseguidos ou molestados por causa da sua religião, mas antes terão perfeita liberdade de consciência e licença para assistirem e celebrarem o serviço divino, quer nas suas particulares igrejas e capelas, que a sua Alteza Real, agora e para sempre, graciosamente lhes concede a permissão de edificarem e manterem dentro dos seus domínios. Demais estipulou-se que não serão perseguidos nem inquietados por matérias de consciência. Foi com esse artigo 12, colocado em um tratado de comércio, de economia, que possibilitou a chegada dos missionários protestantes aqui. Aí vieram, começaram a chegar os metodistas, presbiterianos, batistas. Por quê? Porque e tinha um artigo que era tão interessante que diz o seguinte, que vai se permitir a construção das igrejas, mas desde que essas igrejas não se assemelhem externamente a igrejas, nem tenham cruz e nem tenham sinos. Por isso, se você pegar as igrejas mais antigas, elas parecem uma casa, porque baseado nesse tratado, repetindo, de economia, de comércio, eu não quero saber dessas coisas. Se você não souber, você não está entendendo a história da introdução dos missionários protestantes aqui no Brasil. Todo mundo aqui já ouviu falar da janela 1040, é ou não é? O que é a janela 1040? É uma posição geográfica no mundo, onde está a maioria dos povos muçulmanos, budistas e hinduístas. É o maior desafio hoje da igreja cristã. Por quê? Porque 86% de todos os grupos de povos não alcançados está nessa janela 1040. O que tem nessa janela 1040? Quando você pega lá no mapa, você tem os países mais pobres do mundo. Se você vai para lá para pregar o evangelho num país mais pobre do mundo, você tem que tentar levar alguma alternativa de economia, porque ali é muita pobreza. Não adianta é importantíssimo você levar a palavra, mas você tem que levar alguma alternativa para eles. E não só isso, nessa janela 1040, onde você tem as maiores taxas de desemprego, ou seja, existe um problema econômico gravíssimo. Agora, sabe o que existe na janela 1040 também? É o Coffee Bean Belt. É a maior parte do café do mundo que está sendo plantado no mundo hoje, também está na janela 1040. E o Brasil é o maior produtor e o maior exportador de café do mundo. Percebe a janela de oportunidade que eu tenho via comércio de levar as boas novas? Por quê? Porque lá eu tenho pobreza, eu preciso de emprego, e lá se planta café, então eu poderia também estar levando essas coisas para lá. Então é essa visão que eu tenho que ter, essa cosmovisão. Como é que eu posso fazer do meu negócio, da atividade que eu tenho no meu país, como é que eu posso levar essas coisas para frente? E olha que coisa interessante isso. Deus, quando Ele criou, a gente vai lá para a Gênesis, se você for também em Isaías 45, no princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia. E quando você vai lá para Isaías 45, ele fala que a terra não era, ele não queria que fosse um caos, ele queria que a terra, que era sem forma, que era vazia, mas depois ela ficou com forma, ela ficou cheia, ela teve beleza, ela teve harmonia. E quem é que mantém isso? É o trabalho. Quando você tem, por exemplo, um simples pedreiro, alguém vem aqui de repente e quebra um pedaço aqui dessa escada. Quando eu tenho um pedreiro que vem aqui, faz um serviço manual e conserta, por exemplo, isso daqui e arrumo isso, eu estou voltando a dar forma, eu estou voltando a dar harmonia. Aquela janela que está quebrada, alguém vai lá e conserta aquela janela. Quando um médico vai lá e trata de alguém, então ele está voltando a colocar harmonia.
Essa é a visão que eu tenho que ter, a visão de que o trabalho, eu estou cumprindo essa norma de Deus, esse mandamento de Deus, para que eu dê forma, para que eu dê harmonia nas coisas. Quando eu limpo uma casa, quando eu arrumo uma empresa que está desajustada e assim por diante, eu estou voltando a trazer essa harmonia original da criação de Deus. É essa visão que eu tenho que ter do trabalho. Não importa, uma das grandes heranças da Reforma Protestante foi dizer o seguinte, que não importa o tipo de serviço que você faça, mas você vai agradar a Deus da mesma maneira como o principal pastor vai vir aqui e pregar o sermão dominical, porque aos olhos de Deus, aquele trabalho também agrada ao seu coração. Então é essa visão que eu tenho que ter, que infelizmente às vezes eu não tenho. Eu tenho certeza que todo mundo se envolve com missões indígenas, a gente quer trabalhar, a gente quer não sei o quê. Eu sou um agricultor, e para mim um dos grandes mistérios, isso tem tentado mudar, ainda não mudou como deveria mudar, é o fato de que os indígenas, eles não podem plantar, e você tem reservas indígenas de áreas abertas, de áreas que eram produtivas, isso aí são os parecis, por exemplo, e eles não podem plantar, é proibido, levar uma multa de 120 milhões de reais, é tão interessante que a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos diz o seguinte, todos têm direito ao trabalho, menos os indígenas brasileiros, porque eles não têm, eles não podem plantar. Então por que eu estou dizendo isso? Não adianta eu querer mandar missionários para qualquer uma das etnias indígenas aqui no Brasil, se eu não puder dar alguma dignidade para eles, que eles possam ter a sua autonomia, possam ter a sua liberdade. Olha só, por exemplo, nós tivemos aqui em Roraima a Serra do Sol e a Raposa, duas reservas indígenas imensas e que já eram produtoras de arroz. Ninguém está entrando aqui se foi certo ou não demarcar aquelas áreas, mas depois que foram feitas, por que eu estou dizendo isso? Só para você ter uma noção, lá, e lá eu sei porque lá a gente está próximo deles lá, eles têm 100 mil hectares, se você colocar ali o Rio Cotingo, produtores como área de arroz. Se você pegar a produtividade média do que se tem lá, olha o que você conseguiria produzir. Se você dividir isso aí pelo consumo per capita de arroz, aquelas áreas que hoje estão abandonadas e os macuxis não podem plantar, poderiam abastecer por ano quase 13 milhões de brasileiros. E como você faz 2 safras por ano, você pode alimentar mais de 25 milhões de brasileiros que poderiam estar sendo... O arroz está caro? Tá. Agora, nós temos áreas imensas que poderiam estar produzindo arroz e não podem produzir. Então, se eu não tiver essa cosmovisão de tentar mudar as coisas e pressionar, não adianta, eu vou mandar missionário, é bonito, vai vir para cá, nós vamos morar, e é importante eles irem para lá, mas eu tenho que ter essa cosmovisão da fé e do trabalho em que eu possa poder mudar isso. Eu vou citar aqui um pequeno exemplo do que poderia ser feito para vocês. Durante 5.000 anos, eu vou falar isso porque eu sou um agricultor, durante 5.000 anos, a humanidade, ela fazia suas colheitas com instrumentos rudimentares, como se fosse uma foice. Então ela só conseguia colher o seu mantimento com aquele tipo de material. Isso era muito, muito bruto, e o que você conseguia colher era o que determinava o que você conseguia plantar. Por quê? Porque você não podia plantar uma grande área, porque depois você não ia conseguir colher aquela área, porque você não tinha nenhum instrumento para fazer isso. E como é que os impérios, eles faziam as suas colheitas? Faziam suas colheitas escravizando pessoas, dominando áreas, usando mulheres, usando crianças para fazer esse tipo de coisa. E aí chegou um sujeito, um cristão, preste atenção no que eu vou dizer, esse cara chamava, você nunca ouviu falar dele, chamado William McCormick. E esse sujeito, ele vai participar de uma feira lá em Londres, em 1851, quando se apresentavam as principais descobertas. E é tão interessante isso, que nessa feira foi apresentado um diamante, que era o maior diamante já descoberto, chamava Koh-i-Noor, que foi colocado, incrustado na coroa da rainha Vitória, e todo mundo achava que deveria ser aquele diamante. A imprensa criticou ele, que coisa, o que esse sujeito vem trazer essa máquina? E ele faz a apresentação dessa máquina lá na Feira Internacional de Londres, em 1851. O povo ficou louco, como é que pode colher? Não vai precisar mais de foice, não vai ter mais nada. O que aconteceu? Ele ganhou uma medalha de ouro lá. Vou te dar um pequeno exemplo do que significa isso, a invenção do que o McCormick fez, só para você ter uma noção. Isso eu estou dizendo porque eu sou um agricultor e quero que você entenda isso daí. Ele usou esse texto aí de Isaías, ele dizia o seguinte, olha só, ele falava, Deus está orientando como é que eu tenho que plantar. Esse texto de Isaías é muito bonito.
Deus está orientando como é que eu planto. E ele falava assim, eu tenho que criar alguma coisa para poder minimizar a pobreza. E por isso que no túmulo dele está lá, ninguém fez tanto pelos pobres, levando o pão à boca dos pobres, como foi McCormick. E olha só que coisa interessante, o que ele acabou descobrindo? Eu vou mostrar o resultado dessa descoberta que ele fez lá atrás. Isso daí é uma coisa que a gente usa muito lá no Mato Grosso, chama colhedeira de milho. Olha a quantidade de linhas que ela está colhendo, de linhas é aquelas fileiras que você tem ali de milho. Olha a quantidade, a velocidade que ela está colhendo um milho. Você imagina, isso veio de lá de McCord, você está vendo ali, ó, essa é a quantidade de linhas de milho que a gente consegue colher. O trator fica ali do lado. Eu estou mostrando isso para você entender a velocidade que isso funciona hoje. Isso é uma coisa comum e às vezes as pessoas que vivem na cidade não têm ideia do que é hoje uma agricultura mecanizada, de uma invenção de um sujeito que achava que, baseado em Isaías, ele tinha que trabalhar para fazer isso. Então, você imagina se eu tivesse que colher isso com uma foice, manualmente, quebrando aquele milho que a gente estava fazendo aquilo tudo. Está vendo a velocidade que aquela colhedeira está andando? Aquele trator que está chegando ali do lado, ele vai carregar esse milho, ele carrega esse milho, já manda para um caminhão, esse caminhão já vai levar isso para um silo. Porque o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo o seu macarrão, eu estou vendo aqui o seu frango, estou vendo aqui o seu ovo, que depende hoje do que é o milho. Então, uma invenção que um cristão fez e que possibilitou isso, que melhorou, minimizou a questão da fome e assim por diante. Então a gente fala assim, poxa, é tão importante eu fazer obra? Claro que é tão importante. Eu vou dizer um negócio para você. Pensa em alguém aí que você acha que já fez muita obra social. Madre Teresa de Calcutá. O que o McCormick fez é muito maior do que ela fez, porque foi graças a ele que minimizou-se a fome, que conseguiu-se fazer as coisas. É essa cosmovisão de eu usar o dom da criação para que eu possa levar as coisas adiante. Então é esse tipo de coisa que eu tenho que ter. E se eu não tiver essa cosmovisão, isso aí é uma distribuição de Novos Testamentos no Congo. Olha como é que são essas crianças, olha o piso daqui. Se eu não tiver alguém que tenha cosmovisão, algum empresário que possa ajudar a imprimir aqueles Novos Testamentos para distribuir para essas crianças, quem vai fazer isso? Eu preciso ter essa cosmovisão de investir no reino, de pegar minha empresa, de minha empresa ser dizimista na minha igreja, que ela possa investir em movimentos missionários, para que essas coisas, para que essas boas novas, elas possam realmente ir adiante, ou fazer missões aí com população de rua, essas coisas. Então a gente tem uma coisa incrível. E eu sempre gosto de dizer, por que eu tenho que me preocupar com a economia, por que eu tenho que me preocupar com o trabalho? Esses dias eu estava falando para uns jovens de uma igreja grande, uma quantidade imensa de jovens. Se você tivesse que dar uma única palavra para esses jovens, o que você falaria? Jesus foi um carpinteiro. Jesus tinha uma profissão. Jesus, ele era um empresário, como qualquer um das vezes de vocês estão aqui. Naquela folha ele também era um carpinteiro, ele sabia, inclusive no original grego, era mais como assim, mais do que um mestre de obra, não era tanto só aquela. Então ele tinha um negócio também, ele fazia as coisas, ele tinha trabalho. Então essa coisa que a gente tem que ter importante, que a gente tem que ter essa visão de que o trabalho, e nada dignifica tão alguém como o trabalho. Não há como você chegar no final do dia, nada pode ser tão gratificante junto com a sua família, sentar à mesa, a comida posta, fruto do seu trabalho e não apenas dessa ação social e coisas disso. Eu sempre gosto de mostrar, estou quase terminando, como é que eu não posso ter uma visão de economia quando eu vivo num país como esse daqui. Isso aí, se você pegar todos os países que são grandes, os países que têm uma área geográfica acima de 5 milhões de quilômetros quadrados, mas não só isso, não só os países que são grandes, eu vou pegar aqui também as grandes economias, aí são as economias que ultrapassam $1 trilhão, quer dizer, os países têm grandes mercados internos, e não apenas isso, quais são os países que têm grande população, ou seja, acima de 150 milhões de habitantes. Aí eu vou fazer essa pergunta para você, quais são os países que atendem esses 3 requisitos? Área acima de 5 milhões de quilômetros quadrados, população acima de 150 milhões e uma economia acima de $1 trilhão. Só tem 3 países que cabem aí. 2, eu tenho a certeza que vocês ouvem todo dia. O terceiro, vocês vão ficar sabendo agora. É só China, Estados Unidos e Brasil. E desses, só Brasil que tem água e sol à vontade. Como é que eu não posso? Eu não posso ter uma cosmovisão cristã num país como esse? Que coisa incrível!
Apesar de tudo, dá uma olhada no que é esse país. Preste bem atenção, só quero te mostrar, olha só, incrível, eu tenho que ter uma cosmovisão, como é que eu posso aproveitar? Eu quando era ministro da Agricultura, eu coloquei uma cena lá, uma colhedeira colhendo um milho, e eu coloquei uma frase de Deuteronômio. E era tão interessante, um versículo de Deuteronômio. Todo mundo chegava no gabinete e falava assim, mas quem que é esse Deuteronômio? Que cara inteligente. Falando, Deuteronômio é um livro da Bíblia. Era até uma maneira de eu pegar e evangelizar. E esse versículo de Deuteronômio, para mim, é um dos versículos mais verdadeiros a respeito do que é o nosso país. Lá está escrito o seguinte: depois de terem comidos e forem fartos, louvará ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Olha o que é o meu e é o seu país. Apesar de tudo que estão fazendo com ele, olha o que é o nosso Brasil. Então, como eu tenho que ter essa visão da economia, como é que eu tenho que me envolver nessas coisas, para que esse país possa prosperar mais, para que esse país possa ser realmente aí um país cristão, que possa levar as boas novas, que possa diminuir a pobreza, que possa ter florescimento. Agora, para isso, eu tenho que ter essa visão, essa cosmovisão do que é a economia bíblica. Eu só quero terminar passando aqui um videozinho, e eu quero que você preste muita atenção nesse vídeo. Para mim, essa palavra-chave desse vídeo é aquilo que a gente tem que buscar aqui no nosso país, porque o Brasil vale a pena. Agora, quando a gente tiver essa palavra que se chama liberdade, as coisas vão funcionar. Esse é o vídeo que eu quero terminar aqui a minha apresentação. É isso. Eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com todos vocês. E eu combinei com o pastor Wellington, acho que ele fez aí uns papeizinhos, depois ele vai distribuir. Eu não pude trazer vários, mas se alguém tiver um pouco mais de interesse sobre essa questão da economia bíblica, né? O que a Bíblia fala da economia, do empreender, de criar, de negócios, a gente trouxe esse livro aqui que chama A Pobreza das Nações. E esse livro ele é muito interessante, porque a gente sempre pergunta assim, por que o Brasil é um país pobre? Na realidade, essa pergunta ela é um pouco errada. A verdadeira pergunta, e a que tem sentido, a gente tem que perguntar o seguinte: por que alguns países ficaram ricos? Porque a maioria da nossa história foi uma história de pobreza, o homem da caverna, com dificuldades, mas de repente, no meio de toda aquela pobreza, alguém se destacou, alguém começou a ficar rico, e principalmente os Estados Unidos começaram a puxar essa fila, e aí você vai entender essa questão dessa liberdade, e essa liberdade que a gente fala, não é nem um regime político, não se trata disso, mas é essa questão de eu poder exercer o meu mandato cultural, eu poder exercer a minha vocação. A vocação é uma coisa que é dada a mim como indivíduo, a vocação não é dada ao Estado. Então é isso que a gente quer defender, e aí o pastor Wellington depois ele vai fazer aí uma distribuição de algum desses exemplares que a gente acabou trazendo aqui para vocês. Muito obrigado, Deus abençoe a todos vocês.